Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de hoje, a parte 2, correção de questões da Unesp. E agora são as questões número 33 e questão 34, que foram cobradas no vestibular deste ano, né? No vestibular de 2025 para 2026, tá? Então vamos lá. A primeira questão, lembrando sempre a dica que eu dou, antes de começar a ler, né, o texto, leiam o comando da pergunta. Então, na pergunta 33, o comando é o seguinte, ó. Considerando o excerto, o trecho do texto, a contribuição econômica dos escravizados africanos para o aumento da acumulação de capitais na metrópole portuguesa também derivou. Então, olha lá, como que os escravizados africanos contribuíram economicamente. O foco da pergunta é economia, tá? Para aumentar a acumulação de riquezas na metrópole portuguesa, tá? Então, é esse o enfoque. Refletir sobre a escravidão, como que a escravidão fez com que Portugal acumulasse riqueza. Vamos para o texto então, tá? Os africanos não foram somente os pioneiros da metalurgia de ferro no Brasil. Desde muito acostumados à cata do ouro, trouxeram com eles as técnicas da bateia e de escavação de minas. Alguns eram bons ourives que criavam na África joias de grande beleza, como as dos Achantes, e passaram a fazê-las no Brasil. Aos africanos deve-se também que se tenha produzido, sobretudo nas grandes propriedades rurais e ao arrepio das proibições régias, tecidos para uso dos escravos em teares extremamente simples, horizontais ou verticais. Então, no texto aqui, está primeiro destacando que os escravizados africanos, eles foram pioneiros na metalurgia, porque muitos já tinham esse costume lá no continente africano. Nós temos que lembrar que quando nós estudamos a história da África, vários reinos africanos foram marcados pela presença muito forte de grandes recursos minerais, diamantes, muito ouro também. Então, logicamente, eles já dominavam algumas técnicas que acabaram sendo trazidas para o Brasil. Tá? Faziam joias, não dominavam. Tá? Isso é interessante para quebrar com aquela visão que o escravo trabalhava apenas na lavoura, tá? O que não é errado, e não apenas com trabalho braçal, mas também com algumas técnicas avançadas que eles traziam do continente africano. Continuando aqui, ó, o texto. As crianças ouviam os relatos fantásticos de diferentes nações africanas, cujos personagens e enredos se mesclavam entre si com os ameríndios e europeus, de tal modo que se tornava difícil separar o curupira dos tupis do moatia dos achantes, pois ambos, do tamanho de anões, tinham os pés virados para trás e eram os senhores dos animais selvagens. Vindos da África, bichos papões, jogos e brinquedos desembarcaram no Brasil, e lembranças de desfiles de reis com seus enormes guarda-sóis coloridos que reproduziram no Brasil nos maracatus, congadas e reisados. Então, esse é o texto que eu tenho de apoio, e aí eu volto no comando. Olha lá, considerando o texto, o excerto, a contribuição econômica dos escravizados africanos para o aumento da acumulação de capitais em Portugal. Derivou do quê? Então, olha só, esse texto pode ter uma pegadinha. Ele começa falando sobre a questão da metalurgia e do ouro, que está relacionado com economia, e depois ele deriva para costumes e tradições. Talvez aqui a banca da Unesp coloque uma pegadinha nesse sentido. Cuidado, a pergunta é sobre contribuição econômica. Então vamos para as alternativas. Alternativa A. Essa acumulação de riquezas de Portugal derivou da prática habitual do uso do trabalho de escravizados na Europa. B. Dos conhecimentos produtivos aportados à colônia pelos africanos? Pode ser, né? C. Do monopólio do Estado português no comércio de escravizados? D. Da convivência e do aprendizado dos africanos com os indígenas da América? Essa aqui é aquela que eles já colocou como distrator, né? Na segunda parte do texto, fala sobre troca de cultura, e aí eles aproveitaram e colocaram aqui uma pegadinha para vocês. E realmente teve troca de cultura. Eu vou lá e marco a D. Não é. E.
da preservação do patrimônio cultural africano pelos missionários cristãos. Tá? Falou sobre patrimônio cultural, foi falado sobre cultura, mas vejam que a D e a E claramente não estão falando sobre contribuição econômica. Tá? A C, do monopólio do Estado português no comércio de escravizados, poderia até ser interessante, é uma opção verdadeira, né? Portugal, no Pacto Colonial, ele tinha um monopólio dos produtos aqui, né? Comercializados e produzidos no Brasil, tá certo? Só que, de acordo com o texto, qual que foi a contribuição econômica dos escravizados? Então não está perguntando sobre Pacto Colonial, então a C não pode ser. A B, dos conhecimentos produtivos aportados à colônia pelos africanos. O que quer dizer isso, professor? Está falando que os escravizados trouxeram conhecimentos de produção, não especifica aqui na alternativa que é a questão do ouro, né, mas trouxe conhecimentos produtivos para a colônia. Tá? Então, provavelmente é a B. A, da prática habitual do uso do trabalho de escravizados na Europa. Tá? Então, o foco na Europa não era tanto o trabalho escravizado, certo? Então, por eliminação, pela lógica do contexto da pergunta e pela lógica do texto, provavelmente é a alternativa B. Vamos visualizar? Resposta correta, B. Dos conhecimentos produtivos aportados à colônia pelos africanos. Então perceba o seguinte, gente, tome muito cuidado quando vocês forem responder uma questão, porque às vezes eles colocam coisas que são verdadeiras. Pô, eu estudei isso, eu sei que os africanos aprenderam com os indígenas e vice-versa. Eu sei que tinha uma questão de preservação do patrimônio cultural pelos missionários. Eu sei que existia isso, só que não é isso que está sendo perguntado, tá bom? Então, presta sempre atenção no comando para poder responder, ok? Vamos para mais uma pergunta agora, a pergunta 34 que caiu no vestibular da Unesp deste ano. Segundo o excerto, os africanos trazidos ao Brasil na condição de escravizados, então vamos lá, volta para o texto de novo. Vou ler mais uma vez o comando. Segundo o excerto, segundo aquele trecho de texto, os africanos trazidos ao Brasil na condição de escravizados, o que acontecia com esses africanos? A. Defenderam valores culturais que estimulavam o uso da imaginação e afastavam o pensamento lógico e racional. Os escravizados não tinham pensamento lógico e racional, é absurdo, eu já posso eliminar. B. Mantiveram respeito estrito às determinações metropolitanas de proibição da produção de manufaturados. Não, no texto falou que eles produziam tecidos, produziam algumas coisas que eles aprendiam na África. Então, assim, Portugal, pelo Pacto Colonial, proibia que aqui no Brasil, aqui na colônia, fossem produzidos qualquer produto manufaturado. Tá? A nossa função seria basicamente fornecer matéria-prima. Era proibido por lei, mas sempre havia essa produção e no texto fala que os africanos eles produziam, então não pode ser a B. Alternativa C. Aderiram às oposições das elites coloniais contra a exploração mercantilista de origem metropolitana. Os escravos aderiram às oposições das elites coloniais contra a exploração. As elites eram contra a exploração mercantilista? Não. As elites se beneficiavam do pacto colonial. Então não pode ser a C também. D. Os africanos trazidos ao Brasil permitiram a descoberta e a exploração sistemática de fontes de minérios pelos colonizadores portugueses. Permitiram a descoberta, ok, e a exploração sistemática de fontes de minérios, porque eles já dominavam essas técnicas lá no continente africano. A alternativa D pode ser uma alternativa forte. Vamos ver a E. Trouxeram repertório cultural que se combinou com tradições e mitos de origens indígenas e europeia. Então, trouxeram repertório cultural que se combinou com tradições e mitos de origem indígenas e europeia. Então, aqui eu tenho a D e eu tenho a E, que são questões que podem me deixar em dúvida. Então, o que eu aconselho quando isso acontece durante a prova? Volta para a comanda. Então, vamos lá. Segundo o excerto, os africanos trazidos ao Brasil na condição de escravizados permitiram a descoberta e a exploração sistemática de fontes de minérios pelos colonizadores portugueses.
trouxeram um repertório cultural que se combinou com tradições e mitos de origem indígena e europeia? Alternativa E. Trouxeram um repertório cultural que se combinou com tradições e mitos de origens indígena e europeia, tá? Então, na segunda questão, eles focaram mais na segunda parte do texto, tá? Então, na primeira parte focou na parte econômica e na segunda parte na questão cultural. Por que não é a D? Vamos ver qual que é a pegadinha aqui, ó. Permitiram a descoberta e a exploração sistemática de fontes de minérios pelos colonizadores portugueses? Não foi a vinda dos africanos que permitiram a descoberta, ok? Foram os bandeirantes um dos principais responsáveis pela descoberta do ouro no Brasil, tá? Segundo o texto, os africanos eles vão aprender a usar, eles vão utilizar técnicas que eles conheciam lá no continente africano. Então, por isso que não é a D. Mas a D é uma questão que pode confundir, beleza? A alternativa correta é a alternativa E. Sempre eu tenho que lembrar, gente, que dentro da história do Brasil, né, o Brasil ele é formado por uma cultura europeia, uma cultura africana, uma cultura indígena, e a nossa cultura ela é a mistura desses valores, que muitas vezes esses valores eles acabaram se interconectando e criando uma coisa bem peculiar. Então, sempre no vestibular, eles costumam também, né, perguntar, questionar, ver se o candidato tem essa noção de que a cultura brasileira foi formada pela união de diferentes culturas, formando algo novo e singular, tá bom? Então, nós vimos duas questões hoje, tá? A primeira questão, no meu ver, um pouquinho mais fácil, a segunda um pouquinho mais complexa, tá? Na segunda questão, na 34, tinha um texto e duas perguntas, tá? Na primeira pergunta focou na parte econômica e na segunda pergunta focou na parte cultural, tá bom? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar o comentário aqui embaixo que nós vamos respondendo para vocês. Se vocês quiserem também entrar no grupo de WhatsApp, tá? Mirem ali o QR Code no código de barras que está, código de barra não, no QR Code que está aparecendo aqui e entre nesse grupo que nós vamos colocando materiais. Se você quiser tirar dúvida, você pode tirar dúvida por aí também. Tá bom, galera? Então é isso. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que nós temos, né, do vestibular da Unesp, nós temos 4 vídeos com as questões de história deste ano, 2025, né, para os alunos que vão entrar em 2026. Então, esse é o segundo vídeo, já tivemos um primeiro com 2 perguntas, agora neste vídeo nosso mais 2 perguntas e temos mais 4 perguntas, tá? Então, clica ali, procura no nosso canal o vídeo, né, correção da Unesp, parte 3 e parte 4, tá? Também estamos colocando já o vestibular da Unicamp, as questões que caíram na Unicamp neste ano e também as questões que caíram no vestibular da FUVEST, né, que dá acesso à USP, tudo bem? Então, entre no canal, compartilha, vai fuçando aí, talvez seja interessante para vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima.